O Espírito é que dá o dom conforme lhe apraz, para cada um com um fim proveitoso, que consiste na unidade do corpo, que tem membros diferentes, portanto ministério diferente, portanto dons diferentes, e constituição de diversos serviços, viu, gente? Sabe por que eu não botei ministério aqui? Porque antes, ministério significava serviço, ministro era servo, mas agora ministério é coisa de autoridade altíssima, é supremacia, não é? Aí eu não coloco mais ministro nem ministério, eu coloco servo e serviço. Não é possível que não entenda, não é possível. Então, os dons estão aí para a constituição de diversos serviços em vista do reino de Deus. Não é serviço para a igreja, não é serviço para mim, para a minha família, para o meu país, é a serviço do reino de Deus. Unidade da igreja e serviço do reino de Deus, tá? Bom, então, aí nós temos, eu já disse para vocês que tem uma hierarquia de dons no capítulo 12, 13 e 14. O capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios é um hino ao amor. O amor ágape, né? Certo? E ele começa a explicar os dons no capítulo 12, faz uma pausa para aquele belíssimo hino ao amor e continua no capítulo 14. No capítulo 14 ele é mais severo ainda a respeito dessa hierarquia da importância dos dons. Os dons, eles são mais importantes, não é em proporção ao fator extraordinário, não. Certo? Deixa esse povo se ajeitar. Então, os dons, a importância de um dom, e existe uma hierarquia de dom. No cume dessa hierarquia está o ágape. Não é? Mas, nessa hierarquia de dons, a importância do dom não está proporcional ao fator extraordinário do dom, mas ao fator serviço do dom. Então, há dons que contribuem mais para a unidade do corpo e serviço do reino, e outros menos. E é isso que ele vai mostrar no capítulo 12, 13 e 14. 13 é o hino, não é? Então, os carismas, em primeiro lugar, estão em função da edificação comunitária. Também não botei igreja, porque senão o termo igreja hoje é uma confusão em relação ao termo igreja, né? A comunidade dos seguidores de Jesus Cristo. Os carismas estão em função da edificação dessa comunidade de Cristo, não é? Então, o dom que mais contribui para essa edificação comunitária, ele está numa hierarquia, num grau hierárquico maior. Certo? Então, quando ele vai falar da edificação comunitária, ele compara o dom da profecia e o dom de línguas, lá no capítulo 14. E ele vai dizer, profecia está numa hierarquia muito maior do que dom de línguas. Porque dom de línguas é para a pessoa se abrir à ação do Espírito. Então, tu faz, em que pode servir o seu dom de línguas para mim, ou o meu dom de línguas para você? Nada. Meu dom de línguas serve para mim, seu dom de línguas serve para você. É Paulo, não sou eu não, está lá no capítulo 14. Então ele admite que existe dom de línguas, admite. E a gente também, ele diz, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons. Fez muito bem dizer isso. Ignorante no sentido de que vocês não saibam as coisas. Porque eu já ouvi gente dizer assim, esse tal de dom de línguas não existe, que eu não tenho. Eu digo, e desde quando você é o critério para uma experiência espiritual? Eu posso até não ser de acordo com alguma coisa, mas não é porque não acontece comigo que não acontece com os outros. Me poupa um negócio desse. Então, eu, nesse meu jeito gentil de ser, né, disse desse jeito, mas como é você o critério para dizer se o Espírito Santo faz ou não faz alguma coisa na vida das pessoas? Desde quando? Desde quando que eu ou qualquer outra pessoa é critério? Não é. Então não acontece comigo, acontece com outro.
Então não posso desconhecer que isso existe. Agora tem que ser colocado no seu devido lugar. E por que que Paulo coloca esses carismas justamente na carta aos Coríntios? Porque os coríntios só se apegam em superficialidade e não vão direto ao que é essencial do cristianismo. Eles não entendem a mensagem. Quando Paulo diz mude de vida, eles querem mudar de roupa. A gente agora vai usar a roupa igual, a gente vai cobrir a cabeça para rezar? O que a gente vai fazer? É essa pergunta que eles fazem. A gente come ou não come carne sacrificada aos ídolos? Isso é pergunta. Não é? Então pergunta coisas superficiais. Então, gosta de coisas extraordinárias. Dão muito, já tem uma polêmica, e ele coloca essa polêmica dos dons, e trata do dom de língua exatamente quando trata das rivalidades na comunidade. Rivalidade que chega até a ceia, que eles vão para a Eucaristia, ceia eucarística, e um quer comer mais do que o outro. Aí diz aquela frase que ninguém entende. Come e bebe a própria condenação, que ninguém entende, né? Quer dizer, a Eucaristia é exatamente o partilhar. Jesus dá a vida. Eucaristia é uma ação de graça por essa vida que foi dada em favor da nossa salvação. É estar em comunhão, é estar doando a vida. Aí a pessoa vai lá para empanturrar enquanto o outro fica com fome. É o contrário. É isso que significa come e bebe a própria condenação. Eu briguei com fulano, eu briguei com a irmã Laura hoje, aí eu vou comungar, eu comi a minha condenação, vou para o inferno. Não é isso. Eu tenho um espírito egoísta que é o oposto do que diz a Eucaristia. Diga, Mary. Irmã, então assim, acho que ignorância mesmo a respeito do dom de língua. Existem pessoas que exageram ou exacerbam essa situação, e simplesmente eu nunca consegui e fico surpresa olhando para quem está orando em línguas. Existe um certo exagero que eu fico assim, ó. No queremos Deus, eu ficava assim. Aí a moça, o que é que a senhora está vendo aí? Eu disse, não, você ora em línguas, eu só estou ouvindo isso. Não, Paulo diz exatamente isso que você está dizendo. Ele diz assim, entra uma pessoa que não tem esse dom, e vê você orando em línguas, a igreja toda orando em línguas, sabe o que vai fazer? Dizer, são todos loucos. Loucos. Paulo diz isso. Eu não vi, eu não entendo, eu acho que é loucura. Então, o que ele está dizendo? Quem quiser orar em língua, ore reservadamente. Quem quiser ou quem puder, quem receber, quem tiver esse dom. Quem tiver o dom conforme o Espírito lhe apraz. Porque não adianta dizer, você tem que ter o dom de língua. Não tem, já expliquei isso. Então, se me dá a impressão que a pessoa está inventando. Não. Vamos lá. Pronto. Até a gente estava assistindo ali uma palestra de diga, aí o padre estava lá e o pessoal ali ficava caindo da mente. Eu estou doida de cair. Não, eu não. Cristo nunca derrubou ninguém. Olha, gente, vamos lá, tá? Calma, minha gente, calminha. É um assunto polêmico, então já era polêmico no tempo de Paulo. Porque, primeira coisa, existe. Segunda coisa, várias pessoas têm esse dom. Não é? Sempre tiveram. Na história sempre houve pessoas que tivessem. Até no Antigo Testamento tem. Davi foi lá para o meio dos profetas, saiu de lá, blá, 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 blá. E até eles colocam aí em hebraico, blá, 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 blá. Sempre houve. Certo? E o que Paulo faz? Não quero que vocês sejam ignorantes. Existe, mas vamos já organizar a coisa. Não é um dom para a edificação da igreja. Não é um dom para a edificação do reino de Deus. É uma situação de abertura pessoal a um dom. O Espírito apraz, dá a quem ele quiser. Outra coisa errada. Não tem que forçar ninguém, nem cobrar ninguém de ter o dom de língua, senão a pessoa finge. Que é uma cobrança. Conforme o Espírito lhe apraz. Aí Paulo diz lá, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Eu até gostaria que todos tivessem esse dom, mas não que usem do jeito que estão usando. Quer dizer que a senhora também tem a sua opinião.
estou só citando Paulo. Primeira carta aos Coríntios. Não, mas tudo bem. Não teria nenhum problema. Se todos vocês orassem, não teria nenhum problema. Necessitando ouvir isso, eu tenho muitas dúvidas a respeito disso. Pois é. Da maneira como algumas pessoas fazem isso. É. Por exemplo, no Queremos Deus, eu ficava espantada. Mas você vai pro Queremos Deus, quer um encontro carismático, e você quer o quê, Amelinha? Que eles cantem, como é? Dança aqui, nego nagô, dança aqui, nego nagô. Você tem que estar de acordo com o encontro. Se você foi para um encontro carismático. Nessa hora eu só ficava ouvindo aquelas coisas maravilhosas e de certa forma, com uma censura, um povo ser tão hipócrita, dizendo, meu Deus, sim, daquela coisa não tinha nada. Vamos, um de cada vez. Amelinha, pronto. Agora, Marcelo, dá uma vez. Eu só queria ressaltar essa história realmente de que é o Espírito que escolhe o dom que se tem, porque a gente vê, inclusive no YouTube, determinado Monsenhor, né, do movimento carismático, ensinando como se falar em línguas. Ensinando. Olha, número um, não se ensina, né? Não se ensina, não se diz essas coisas como agora vamos orar nas línguas, não sei, de batalha. Agora, isso é um absurdo, isso é falta de formação. O que Paulo diz é que o Espírito ora naquela pessoa com sons que são incompreensíveis. Então ele diz, se tiver uma reunião e alguém sentir que deve orar em língua, ore, mas só se tiver alguém para interpretar. Se for só uma oração, você deixa para fazer em casa. Está lá, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Agora, o que há é uma ênfase, vai já para ela falar. O que há é uma ênfase exagerada num carisma que para Paulo é superficial da hierarquia dos carismas. Inclusive ele compara, ele diz assim, eu tenho que também pronunciar palavras que venham do meu coração. Eu tenho que ter lucidez para dizer coisas que meu irmão possa entender. E quando eu orar para o meu irmão Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, quando eu orar pelo meu irmão, eu tenho que dizer palavras que ele compreenda para que ele possa dizer amém. Se ele não compreende, como é que ele vai dizer amém? Tudo isso está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. 12, 13 e 14, principalmente o 14, lá atrás. Sim, você. E não é porque em Pentecostes, quando os apóstolos foram tomados pelo Espírito Santo, eles falaram em línguas, mas os idiomas e as pessoas entendiam. Vou já chegar lá no Atos dos Apóstolos. Vou já chegar. Já chegar no Atos dos Apóstolos. Não é, mas eu chego já lá. Certo? Então, gente, sem polêmica nenhuma, existe, é dado pelo Espírito Santo para quem lhe apraz, serve para edificação pessoal, para uma oração pessoal e não deve ser buscado, como não deve ser buscado outras coisas extraordinárias. Aliás, os místicos, o que eles menos gostam são das coisas extraordinárias. Então, se você está num ambiente em que isso é comum, tudo bem. Mas na TV, Paulo diz isso, não faça isso na presença de quem não entende. Porque vai tratar a comunidade de Jesus Cristo como um bando de loucos. Aí fica uma coisa secular, mostrada para quem não entende. Pensa que a gente é um bando de doido. Então faça isso de forma reservada, com ordem. Um, depois o outro, depois... Ainda diz assim, primeiro um, depois o outro, depois o outro, depois o... Só ler primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Certo? Para a gente evitar exagero. Não se deve dizer não existe, não se deve dizer a pessoa está fingindo, eu não sei o que se passa no coração, como é que eu vou julgar? Quem sou eu para julgar? Se está sendo um dom de língua ou se está sendo uma imitação? Quem sou eu para dizer? A criatura olha assim, não dá ideia, pelo menos olhou. Cura, Senhor, cura, total. Cura, Senhor. Pronto, passou aqui, passou, sim. São Paulo próprio diz que prefere 5 pessoas que estejam usando o dom da profecia do que 50 horas de mim que
Pois é, isso mesmo que eu estou dizendo. Ele coloca uma hierarquia dos dons, gente, uma hierarquia dos dons para edificação do corpo de Cristo, que é a comunidade cristã, e para a edificação do reino de Deus. O dom de línguas é o que menos contribui para a unidade do corpo e para a edificação do reino de Deus. É isso que Paulo disse. Pronto. Sem polêmica, porque o curso não é sobre o dom de línguas. E aí, veja, é uma coisa tão extraordinária que até aqui, no ambiente acadêmico, se está dando muita ênfase a ele. Quer dizer que a coisa está mesmo... É porque é um ambiente pós-moderno. Isso tem a ver com a pós-modernidade, o que é extraordinário. Aliás, o dom de língua já teve em alta. Agora, o milagre é que é. O milagre mudou. Mudou. O milagre agora, no ambiente neopentecostais, principalmente o milagre é que é a coisa. Milagre e exorcismo, que daqui a pouco a gente vai tratar disso também. Então, os cristãos são advertidos a não contristar o Espírito. Paulo diz, não entristeça o Espírito. Gente, é um clamor. Não entristeça o Espírito. Quer dizer que aquilo que é o papel do Espírito, que é fazer com que a nossa vida seja configurada a Cristo, está sendo deturpado. Então, há um entristecimento do Espírito. Então, os místicos tiveram dons mais extraordinários do que dom de língua, tiveram êxtase. E isso, para eles, nunca teve importância nenhuma, e nunca buscaram. E, se pudessem, não teriam. Certo? Porque o Espírito que movia os verdadeiros místicos era fazer a vontade de Deus. E era um sofrimento. Dom é sofrimento. Para cada dom tem um sofrimento específico. Se não tem alguma coisa errada. Porque dom é para servir. E na hora que a pessoa, qualquer coisa, quanto mais vai ficando extraordinário, mais causa sofrimento. Porque está fora do nosso cotidiano. Está fora do que é normal. Então, não sei porque está saindo logo de baixo, mas tudo bem. O Espírito faz do jeito que ele quer. Então, o mais importante não são os carismas, mas os frutos do Espírito, para Paulo. Os carismas são do Messias. Aqueles carismas que estão lá no profeta Isaías, dom de conselho, de fortaleza, temor de Deus, são do Messias. São os dons do Messias. E que nós temos porque nós temos o mesmo Espírito que está no Messias. Agora, o que se pede, que é nosso empenho, é frutos do Espírito. Ou seja, uma ação, a minha vida de acordo com o Espírito. Certo? A minha vida de acordo com o Espírito é que testemunha para o mundo a existência do Espírito e de Cristo. Então, o que é importante são os frutos do Espírito, que ele elenca lá quais são, não é? Que é diferente das obras da carne. E obra da carne quer dizer o que é próprio do egoísmo, dessa limitação humana. Certo? Então, o mais importante são os frutos do Espírito e conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O Espírito não divide. Ele não faz que as pessoas sejam acomodadas. Não, é o contrário. Quanto mais experiência profunda com o Espírito Santo, mais a pessoa incomoda. Não se acomoda, incomoda. Né? Então, todos os místicos, eles incomodaram. Por isso que a vida deles não foi fácil. Outra coisa também a respeito do Espírito, ainda em Paulo, que a gente está encerrando, é a comunidade, é a habitação do Espírito. Então, a comunidade, principalmente, reunidas em oração, ou na fração do pão, é o templo do Espírito, principalmente. Às vezes a gente tem assim umas coisas dentro da... Eu acho assim que quem mais fala loucura na missa é comentário de Loidice, né? Até mesmo quando é um padre que faz um comentário num ambiente de ordenação presbiteral ou diaconal, ele age como se fosse... Uma vez eu fui para uma ordenação que fiquei angustiada, porque o padre que estava fazendo o comentário,
ele agia como se fosse Galvão Bueno. O que faz Galvão Bueno? A gente está vendo o jogador indo, e ele está dizendo, agora o jogador fulano de tal, ele está dizendo o óbvio que eu estou vendo. Se fosse no rádio, tudo bem, mas ele está dizendo o óbvio. A pessoa bota, cala a boca, Galvão. Pois é, e ele fica, agora o bispo está se dirigindo para o ordenando. O bispo está impondo. Eu estou vendo, não é no rádio que essa missa está passando. Mas quando não é isso, quando não é comentário de um jogo de futebol, é um monte de loucura. Aí vai o momento da comunhão, receber a Eucaristia. E aí o comentarista diz, agora sim, a presença do Senhor está aqui. Meu Deus do céu, que heresia. O Senhor sempre esteve ali, desde que nós chegamos e nos reunimos no nome dele. Tanto que se tiver aquela insensação, o povo é insensado, é a presença de Deus. Só é insensado onde está a presença de Deus. Está no povo, incenso. Está no presidente, incenso. Está no altar, incenso. Ora, como que a presença só está agora? Meu Deus do céu. Então, a comunidade é a habitação do Espírito. O Senhor está lá. O Espírito é o Senhor. Certo? O dom do Espírito é garantia da redenção plena. Então, o Espírito está agindo aqui em nós. E pelo fato dele estar agindo em nós, é garantia de que nós vamos ressuscitar. Assim como as primícias, os primeiros frutos, quando nascem os primeiros frutos, é a prova de que vai ter colheita, porque senão não teriam nascido os primeiros. Então, para ele é o seguinte, o Espírito está agindo em nós, está dando fruto agora na nossa vida, é sinal de que essa obra vai continuar e vai chegar até a ressurreição. Não preciso copiar não, eu passo isso aqui para vocês. Então, nos evangelhos, que foi, minha gente? Eu sempre disse que eu passo isso aqui para vocês. Tá. Não, mas aí eu tenho que passar isso aqui para frente. Vamos? Então, nos evangelhos vai aparecer menos sobre a ação do Espírito. Por quê? Porque os evangelhos estão preocupados com Cristo. Certo? E o Espírito vai, quando aparece, está referido a Cristo. Vocês viram que a maior parte dos ensinamentos de Paulo sobre o Espírito tem a ver com os cristãos. Nos evangelhos vai ter a ver com Cristo, principalmente. Então, primeiro evangelho, Marcos. Depois do batismo, Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto. Quer dizer, quem conduziu Jesus no deserto e através do deserto foi o Espírito. Espírito Santo, não é? Em Marcos, os exorcismos não são um combate entre forças iguais. O padre Caetano escreveu um artigo, faz parte do estudo dele sobre Marcos, um capítulo lá do texto dele, que é a função dos exorcismos no Evangelho de Marcos. Os exorcismos no Evangelho de Marcos significam, o reino de Deus chegou. Então, o que se compara? É como se essa realidade, a realidade lá da época de Marcos, só dava para pensar nas categorias da época. Reino, Império Romano, reino, todo mundo sabe o que é um reino. Nós não sabemos mais o que é um reino, mas as pessoas só viviam dentro do reino que era o Império Romano. Tudo que girava tinha a ver com o reino. Então é como se alguém que não é o verdadeiro rei, um usurpador, está agindo aqui como se fosse rei. É como se estivesse prendendo as pessoas, maltratando. Acontecia muito. Um rei saía para a guerra, um usurpador ficava no lugar dele e começava a maltratar as pessoas. Escravizava as pessoas e tal. Quando chegava o rei verdadeiro, cortava a cabeça daquele usurpador e tomava o seu lugar legítimo. A função dos exorcismos no Evangelho de Marcos é essa. Olha, não é para esse mundo estar debaixo do pecado, nem da morte, nem do maligno, nem de nenhuma força que vá contra o projeto de Deus. Chegou o rei legítimo, faça o favor de cascar fora. É isso o exorcismo. É a prova de que o reino chegou. O reino chegou, se o verdadeiro rei chegou, o usurpador tem que ser tirado. Então, por isso, no Evangelho de Marcos, quem primeiro reconhece a atividade de Jesus é
são os possessos, são os que estão obsidiados, possessos, seja lá como o nome se diga. Então, eles que dizem, vieste aqui para nos destruir, quer dizer, eu estou sabendo, você é o legítimo, e agora você vai tirar o poder que a gente tem. Então, não é uma força entre iguais, é um absurdo na Bíblia dar tanto poder às forças demoníacas, às forças destruidoras, às forças do mal. É uma blasfêmia. Quem luta na Bíblia contra o mal é o ser humano. Deus luta contra o mal através do ser humano. Ele está agindo. Mas quem é que tem a vocação para pisar a cabeça da serpente é o ser humano. O ser humano tem que combater o mal, primeiro em si, depois no mundo que ele vive. Não é Deus não, porque não é combate entre iguais. Então, é Jesus, o ser humano. O que vai, Marcos não mostra as tentações de Cristo, só diz que ele foi para o deserto e foi tentado. As tentações de Cristo vão estar em Mateus e Lucas, que é tirado da outra fonte, que é chamada de fonte Q. Então, é o ser humano, Jesus, na força do Espírito que está com ele através do deserto, que combate as tentações. Combate com o quê? Com a Escritura. Com a leitura correta das Escrituras. O inimigo diz o Salmo 91. Olha, que é um salmo de confiança, que diz assim, confie em Deus. Ele não vai deixar você se dar mal. Confie em Deus. É um salmo de confiança. Ele diz, olha, quer saber de uma coisa? Te joga daqui para baixo, que ele tem a obrigação de te sustentar. Obrigar Deus a agir. Manipular Deus. Que ele diz que teus pés não vão tropeçar, os anjos vão te segurar. Te joga daqui para lá. É uma interpretação diabólica da Escritura, que diz o contrário daquilo que a Escritura está dizendo. Aí ele vai e usa sempre a Torá, sempre o Pentateuco para combater. É o ser humano, Jesus, na força do Espírito, com a leitura correta da Escritura, que combate o mal. Certo? Para que, só um minutinho, padre. Para que o ser humano não diga assim, Jesus só enfrentou o mal porque era filho de Deus. Diga, pai. É tudo correto pensar isso, e normalmente a figura até mesmo estética medieval do chifre como significação de poder, para o mal é sempre visto com 2 chifres, enquanto que o cordeiro do Apocalipse tem 7, que é a plenitude do poder. Agora você faz igual o senhor lá no curso bíblico paroquial. Quem tem chifre aqui é quem não sabe, quem não tem poder nenhum em casa. Eu vou dizer que quanto mais chifre, mais poder. E ele foi e disse assim, agora é o contrário. Quem tem chifre não tem poder nenhum. Mas era isso mesmo, né? Então, outra coisa. É dito que Maria... Sim, então, essa questão do exorcismo, só para encerrar. Uma exaltação das figuras diabólicas, de um poder diabólico mais do que tem, é um absurdo, é uma idolatria. Nós não estamos com 2 princípios, nós não somos da religião do zoroastrismo, não é isso? Que tem o mal e o bem em pé de igualdade em guerra, uma tensão entre os dois. Nós não é assim, só existe um Deus, não é? Certo? Não é uma força igual, nós é que temos que combater, na força do Espírito. Então, é dito que Maria concebeu por virtude do Espírito Santo. É importante, quer dizer que quando Lucas tem que contar, e Mateus tem também que contar a infância de Jesus, a origem dele nessa terra, eles têm um problema. Porque, eu já disse, o Espírito ungiu Jesus para o ministério de edificação do reino. Então, tudo que Jesus faz e diz é através do Espírito. E aí, como é que nós podemos falar dele na infância? Então, Mateus vai dizer, ora, desde o início, quando diz Maria concebeu sob o poder do Espírito, não está de forma nenhuma se referindo a Maria, não. Está se referindo a uma origem de Jesus. Desde sua origem, Jesus é marcado pela presença do Espírito. A entrada de Jesus neste mundo
Não é um produto humano. Não fomos nós que nos demos o Salvador. Mas o Salvador nos é dado. Certo? Não tem nada a ver com Maria, não. Desculpe aí, quem tem devoção a Maria. Mas se refere a Jesus. A origem dele, desde a origem, ele é marcado pela presença do Espírito Santo. Depois, em Lucas diz assim, que o Espírito cobrirá, falando para Maria, né? O Espírito te cobrirá com a sombra e ele te envolverá. Também não tem nada a ver com Maria. Está falando da fonte divina da santidade do Filho. Aquele filho de Maria tem uma fonte divina de santidade. Certo? Não é que estejamos contra Maria ou diminuindo Maria. Estamos dizendo que estes textos bíblicos, eles se referem a Jesus. Maria está lá envolvida pelo Espírito. Se você for ver, ela, o que é dito dela é dito da Arca da Aliança. A Arca da Aliança vinha a nuvem, a Shekinah e cobria